Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas histórias com Jesus, as minhas experiências de vida com ele, de como Jesus ele está presente no meu cotidiano. E hoje eu senti o Espírito Santo me falando sobre preparar o ambiente para o milagre. E ele me lembrou de algumas histórias, vamos dizer assim, que eu já vivi com Jesus, pessoais, mas também a história da Bíblia, que é a história que é tão conhecida sobre o primeiro milagre de Jesus na festa de casamento, de transformar a água em vinho. Muitas vezes a gente pede algo para Jesus, mas nem sempre nós estamos verdadeiramente dispostas a assumir o risco de, vamos dizer assim, de pagar o preço para sustentar a promessa ou sustentar o milagre. Muitas vezes a gente não está pronto para assumir o risco e a gente demonstra isso da maneira como nós nos preparamos a partir do momento em que a gente pede um sonho, um desejo para Deus ou até mesmo um milagre. A nossa vida acontece por base, vamos dizer assim, processos, né? Vamos dizer assim que ou assumir o risco para algo acontecer. Pode ser um sonho pessoal seu, um sonho, um objetivo seu, pense. Tudo aquilo que a gente faz envolve um preparo, envolve um assumir o risco para que você venha realizar um sonho, alcançar um objetivo. No nosso, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, a gente muitas vezes tem que abrir mão de um tempo de lazer com a nossa família ou abrir mão de muitas coisas para assumir ali um posicionamento para alcançar determinadas coisas. Eu me lembro assim, quando eu estava estudando para a OAB, e eu realmente tirei um tempo da minha vida para estudar para a OAB porque eu queria passar naquela prova de primeira e eu sabia ali o quanto era difícil passar naquela prova. Então eu renunciei em muitas coisas por muito tempo da minha vida, inclusive vamos dizer assim, ficava estudando o tempo inteiro para ter um bom resultado no final. E ali foi o meu preparo, sabe? E deu certo. Foi glórias a Deus? Sim, foi glórias a Deus. Mas teve ali um preparar do ambiente para que o milagre pudesse ser feito, porque eu não me via capaz de conseguir aquilo sozinha, pela minha própria força, mas eu sabia que Deus poderia fazer, mas também sabia que eu deveria me preparar de determinada forma para que eu conseguisse, para que Deus pudesse fazer o milagre, sabe? Eu teria que estar preparada. E ali eu falei para o Senhor, eu assumo o risco. E eu me lembrei também quando eu pedi o meu estágio em direito para Deus. O Espírito Santo, eu lembro assim que na época eu pedi o estágio chorando para Jesus. Eu até contei isso numa das minhas redes sociais. E o Espírito Santo falou assim: tudo bem, eu vou te dar um estágio, mas a sua rotina vai ficar bem puxada, tudo bem? E eu falei assim: tudo bem, Espírito Santo, eu assumo o risco. E passou pouco tempo, abriu um concurso público na minha cidade e eu acabei passando nesse concurso público. Só que antes, vamos dizer assim, de abrir um concurso público na minha cidade, ou antes mesmo de eu realizar a prova, de eu passar, eu comecei a mudar a minha rotina. Então, eu já não chegava mais em casa e ficava mais tranquila ou só ia estudar. Não, eu realmente me dediquei muito aos meus estudos, porque eu sabia aquilo que eu queria e sabia que a minha rotina ia ficar puxada. Então, eu já fui me preparando da melhor forma para que eu pudesse receber aquele estágio e aquilo não me afetasse tanto. E a mesma coisa nos nossos, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, na nossa vida, para a gente alcançar determinadas coisas, determinados objetivos, a gente tem que assumir o risco, muitas vezes renunciar muitas coisas em prol daquilo que a gente quer. E com Deus também, sabe? Muitas vezes a gente pede algo para Deus, mas a gente não está disposto a pagar o preço do preparo, sabe? Porque dói, porque é chato, realmente. O legal é viver o milagre, mas esse preparo que muitas vezes a gente tem que ter de renúncia, de escolhas, nem sempre vai ser uma etapa legal, sabe? E Deus começou a me falar muito isso através do primeiro milagre de Jesus, que nessa festa de casamento, que ali mostra que quando o vinho acabou na festa de casamento, Maria sabia que Jesus poderia fazer algo. Só que Jesus ainda vira e fala: mulher, ainda não é minha hora. Só que Maria começou ali a agir por fé.
né? Eu vou deixar aqui o versículo para vocês. Maria ali começou a agir por fé. Então, ali, vamos dizer assim, aconteceu na festa de casamento uma movimentação que preparou o milagre, sabe? Então, Jesus ali, vamos dizer assim, o cenário já estava pronto para que ele fizesse o milagre. E às vezes esse preparo não vai ser físico, não vai ser natural, mas vai ser um preparo do nosso coração, de como o nosso coração está para receber aquela promessa, como o nosso coração está para receber aquele desejo que tanto a gente pede para Deus, como está o nosso coração. E é esse preparo que o Espírito Santo muitas vezes nos conduz para que o milagre possa vir e não só vir sobre as nossas vidas, mas para que a gente também consiga sustentar. Porque é muito verdade que quando a gente não paga o preço por algo, a gente não valoriza tanto assim. Mas quando a gente se dedica, quando a gente se esforça, quando a gente se renuncia, realmente fica muito mais fácil da gente sustentar tudo aquilo que nos foi dado. Na festa houve todo um preparo, sabe? O melhor vinho ficou para o final, mas o ambiente já estava pronto. E eu vejo assim que, logicamente, que Deus, ele não precisa de uma circunstância. Deus, ele muitas vezes pode criar circunstâncias. Deus, ele pode preparar, sim, a circunstância do exato nada, mas de qualquer forma, ainda que não exista uma circunstância natural, física, aos nossos olhos, o preparo maior deve ser do nosso coração para receber verdadeiramente o milagre que Deus tem para as nossas vidas. Uma coisa que eu vejo muito, vamos dizer assim, na minha vida em si, todo ano vem a mensalidade da OAB. E assim, vamos dizer assim, não é tão legal você tirar ali uma parte do seu dinheiro para pagar a anuidade. Mas eu me lembro que eu me comprometi com Deus, falando assim para ele que se eu passasse naquela prova, que eu não iria reclamar de pagar a anuidade. Toda vez que vem a anuidade, eu não reclamo. Por quê? Porque eu paguei um preço muito maior do que aquela anuidade. Então, a anuidade que eu tenho que pagar todo ano da OAB, ou às vezes todo mês, quando a gente paga parcelado, eu, vamos dizer assim, dou glórias a Deus. Por quê? Porque é muito melhor eu estar pagando o preço da minha anuidade do que pagar o preço, vamos dizer assim, por não ter passado, por não ter me dedicado, sabe? E aqui eu não tô falando, vamos dizer assim, pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo e tá estudando para a prova da OAB, etc. Eu não tô falando que, vamos dizer assim, né? Se você, em questão de você passar ou de você não passar, de você se esforçar ou não. Isso é muito de pessoa para pessoa. Tem muita gente que se esforça muito, mas chega na hora é um nervoso tão grande que acaba não conseguindo. Mas eu sei que o Espírito Santo ele pode te ajudar nesse processo, independentemente de se for prova da OAB ou se for qualquer outra prova, qualquer outra etapa da vida. O Espírito Santo ele está aqui como nosso consolador para nos ajudar. E eu sei que assim como ele me ajudou tanto a estudar para a OAB quanto um estágio para a faculdade, eu sei que também ele pode te ajudar. Mas o que eu venho trazer aqui para vocês é preparem o ambiente, sabe? Eu falo isso para vocês, mas eu também falo isso para mim em determinadas coisas que eu estou vivendo agora na minha vida, que não está muito vinculado ao AB, mas eu sei que deve ter um preparo para o ambiente, para que o milagre possa vir, porque muitas vezes é o nosso coração que não está preparado o suficiente. Aí você pode me perguntar, tá, Julia, tirando a parte natural que eu posso fazer, às vezes, gente, levantar mais cedo, criar uma rotina ok para sua vida, criar uma rotina saudável, se alimentar melhor, não procrastinar tanto. Essas coisas que são naturais e que são, vamos dizer assim, muitas vezes óbvias na vida, é o que prepara o cenário para o milagre, sabe? É o fato muitas vezes da gente dormir mais cedo, se dedicar mais, às vezes até se cuidar mais, sabe? Um dia eu estava conversando com o Espírito Santo e ele falou: você tem que se cuidar mais, você tá deixando, e é verdade, tanto é que eu mudei isso em mim bastante. Mas eu vejo assim o quanto nós devemos nos preparar para o milagre vir, sabe? E preparar o nosso coração. E tirando essas questões que são naturais, que são do nosso ordinário, nós também podemos orar e pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, prepare o meu coração para receber a promessa. Prepare o meu coração. E o Espírito Santo, ele vai nos moldando, trazendo, vamos dizer assim, esses frutos do Espírito, sabe? Que está escrito em Gálatas 5. Ele vai nos trazendo os frutos do Espírito, que nos traz, vamos dizer assim, uma maturidade espiritual em Deus.
Então, tudo isso envolve a preparação, muitas vezes, para vir o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Então, logicamente, ore, jejue, busque por mais da presença de Deus e sim, peça o seu milagre, mas também se prepare, sabe? Prepare o cenário, deixe tudo pronto para que Deus só venha e faça, porque o restante, o natural, já está preparado para o milagre acontecer. Isso que eu vim hoje contar aqui para vocês é um vídeo bem rápido, mas eu espero que tenha edificado a vida de cada um de vocês. Um beijo!